Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu estou muito animado. As pessoas dizem, se eu pudesse, eu começaria de novo. Se eu pudesse, eu não teria feito assim, né? E isso elas falam em referência ao casamento, em relação aos filhos, à carreira, né? Muita gente diz assim, eu gostaria de nunca ter dito isso, nunca ter feito aquilo. É interessante como pessoas muitas vezes tentam começar de novo e fazem promessas, né? Geralmente no ano novo fazem promessas de mudar, coisas pessoais, né? Coisas interiores. É muito importante que você entenda uma verdade. Eu vou ler um texto lindo, mas eu quero começar dizendo para você algo importante. Todos nós precisamos de um novo começo. Não existe ninguém no mundo que não precise começar de novo. Mas a segunda coisa que eu quero dizer importante, antes de começar a pregar, é que Deus é um Deus que promete dar um novo começo para todo mundo que se entrega a Ele. Tá bom? Eu quero ler um texto lá em Apocalipse 21, versículos 5 a 8. Este é o texto em que Deus começa a terminar a revelação, né? Ele começa a trazer a última palavra, né? Para fechar o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. É como se Deus estivesse dizendo, olha, preste atenção, porque o que eu vou dizer aqui é a última coisa. Tá tudo revelado, isso aqui é o final de todas as coisas. Mas ao apresentar o final de todas as coisas, ele diz que vai dar uma nova oportunidade, vai fazer tudo novo, tá? Eu vou ler para vocês Apocalipse 21, versículos 5 a 8. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Vamos até aí, gente. Isso aqui tem muita coisa importante aqui. Deus começa já prometendo para todo mundo que ele vai fazer novas todas as coisas. Interessantes, né? Porque está no final da revelação, né? Já revelou tudo que aconteceu no livro de Apocalipse. E agora, quando chega no fim, ele vai falar as últimas palavras. Ele começa prometendo que vai fazer tudo de novo. Tudo de novo não, tudo novo, né? E quem é que faz essa promessa, gente? Quem faz essa promessa é aquele que está sentado no trono do universo, é aquele que tem domínio, que tem poder, tá? É o governador, é o rei do universo que está prometendo isso. Então, isto não é uma coisa que tem possibilidade de acontecer, isto vai acontecer, tá? Ele está declarando e ele ainda faz mais, né? Ele diz o seguinte, estas palavras que eu estou dizendo para vocês são fiéis e verdadeiras. Portanto, João, escreve para que elas fiquem como garantia. Porque, gente, aqui nós vemos João, né, tendo um êxtase, está lá na presença de Deus, vendo tudo que aconteceu, mesmo na ilha de Patmos, ele estava lá com o corpo, mas o espírito na presença de Deus. E João vê todas essas coisas, ele deve ter ficado arrepiado, deve ter ficado maravilhado, mas se estas coisas ficassem no coração de João, elas não teriam o impacto que elas têm nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz, né? João, o que eu estou falando para você, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso, você vai escrever o que eu estou dizendo. Existe até um ditado, né, que diz que aquilo que você fala, você pode escrever. O que está escrito é um documento, uma garantia de que aquilo que você fala vai ser cumprido. Então, Deus nos dá a garantia da sua palavra pelo fato de ela estar impressa, escrita na palavra de Deus. Quem garante que isso vai acontecer? Ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, que é Jesus, tá?
o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, tudo aquilo que está entre o alfa, entre o ômega, tudo aquilo que está entre o início e o fim, ou seja, toda a história da humanidade, está debaixo do controle e do poder do Senhor Jesus. E é Ele quem está garantindo quem vai fazer todas as coisas novas. A Bíblia também diz que aquele que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Nós muitas vezes começamos e não conseguimos terminar, mas Deus, Ele começa e termina. E Ele diz mais, né? Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Não é maravilhoso, gente? Não é lindo você saber que quem prometeu é capaz, é competente para fazer todas as coisas novas? E não é de novo não, porque de novo seria permitir a presença do diabo e tudo mais. Muita gente fala para mim assim, pastor, né, quando me perguntam nas lives, lá no céu Satanás pecou. Qual a garantia que a gente tem que lá no céu não vai ter mais pecado, que a gente não vai poder pecar de novo? Gente, ainda que Lúcifer, ainda que os anjos tivessem sido criados de maneira maravilhosa, Deus permitiu a eles que tivessem a escolha e as decisões. Aqueles corpos, eles não tinham corpos, aqueles espíritos, eles não eram incorruptíveis. Eles tinham a escolha de pecar ou não. Mas quando você e eu recebemos o corpo glorificado, esse corpo será igual ao de Jesus, incorruptível. Além de ser um corpo que jamais vai morrer, é um corpo que jamais será tentado pelo mal. O mal será lançado no lago de fogo para nunca mais existir. Mas é muito importante a gente entender também quais são os requisitos para que Deus faça as coisas novas na nossa vida. Porque ainda que esse texto esteja falando da mudança, né, da ordem das coisas, do mundo, do universo, Deus também quer fazer novas coisas na nossa vida. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala do relacionamento com Jesus como um novo nascimento, ou seja, nós podemos ter novidade de vida também. Lá no fim, quando tudo acontecer, haverá uma novidade, novas coisas, tudo novo. Mas hoje nós já podemos experimentar novidade de vida, entendeu? Mas como isso acontece? Quais são os requisitos para que isso aconteça? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer a nossa necessidade de um Salvador, tá? Se você é uma daquelas pessoas que se desculpa dizendo que você é assim por causa do seu passado, porque você não foi amado, porque coisas ruins aconteceram, porque você foi abandonado, porque teus pais não foram bons, gente, ninguém terá desculpas perante Deus. Por quê? Porque você tem que ser humilde, que você é um pecador e reconhecer que você precisa de um Salvador. No momento que você reconhece que você precisa de um Salvador e crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você nasce de novo. Então, este é o novo nascimento, tá? Agora, o orgulho tem que morrer, né? Você tem que admitir que sozinho você não é bom o suficiente. Porque tem gente que diz, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não faço mal para ninguém. Mas você é pecador. E todos os pecadores precisam de Salvador. Amém? Então, a novidade de vida que acontece na vida de qualquer um começa com o indivíduo reconhecendo: Senhor Deus, eu sou pecador. Eu preciso de salvação. Eu preciso do Salvador, que é Jesus. E aí, então, vem o segundo aspecto, né? Uma vez que você reconhece, você tem que se apropriar do presente de Deus, que é a fé em Cristo Jesus. Ou seja, você tem que crer que Jesus morreu na cruz por você. Porque tem gente que acha bonito, não, eu creio que Ele é Salvador, mas eu não estou preparado. Gente, não é uma questão de estar preparado, é uma questão de decidir. Se você não decidir, se você não disser, Deus, eu quero, e não só quero, como eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz, você jamais se apropriará desta novidade de vida que Cristo nos dá.
Por isso você tem que nascer de novo. Quem te ajuda a fazer isso é o Espírito Santo. É Ele que começa a trabalhar no seu coração, é Ele quem dá a fé para você confessar a Cristo, reconhecê-lo como o único caminho para a salvação e convidá-lo para ser o seu Salvador. E uma vez que você o convida, crer que os seus pecados foram por Ele perdoados. Então, é isso que eu digo que é a apropriação, como nós tomamos posse, né, daquela bênção maravilhosa de Cristo ter morrido por toda a humanidade. Próxima coisa que você tem que entender é que quando você toma esta decisão, vai haver resultados na sua vida. E o texto aqui que nós lemos de Apocalipse fala que o primeiro resultado é vitória, tá? No caso da vitória final e cabal, né, quando todas as coisas acontecerem, Jesus fala de uma série de coisas, né, que ele vai dar como herança, e ele diz, ao vencedor, tá? Então só vai receber essa herança e viver esta novidade, né, estas coisas todas renovadas, aquele que vencer, aquele que deu a vida para Jesus e permaneceu com ele até o fim, né, que se apropriou. Então, quando você decide crer, porque eu quero dizer para vocês que fé não tem nada a ver com sentimentos, nada a ver com emoções. Muitas pessoas me perguntam, pastor, mas eu não estou me sentindo. Querido, Satanás vai sempre trabalhar na sua mente. Você acha que não trabalha na minha também? Ah, quem é você? Você não merece, olha aí, Deus não te ama, Ele não se importa com você, você não é bom o suficiente. Esse é o discurso dele. Mas se você crê em Jesus, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Por isso que quando eu prego, eu estou sempre te levando a confessar com a boca. Porque na hora que você crê no coração e fala que Cristo morreu pelos seus pecados, você nasce espiritualmente de novo. E Satanás te perde, queridos, para sempre, em nome de Jesus. Então, quando você decide crer e decide se entregar para Jesus e viver para Ele, você é um vitorioso, tá? Com isso, eu quero falar de algumas consequências, porque muita gente me pergunta, mas pastor, eu ainda não consegui vencer o meu cigarro, olha, eu ainda tenho tentações, eu ainda tenho pensamentos. Gente, a salvação, ela se dá com dois processos diferentes. O primeiro deles é a chamada justificação. A justificação, do ponto de vista legal, é o ato declaratório do juiz de olhar para o réu e dizer, você está perdoado. Eu te justifico, não pelas suas obras, mas pelas obras do meu Filho Jesus. Então, quando você crê em Jesus, a justiça dele vem para nós. E imediatamente, instantaneamente, você nasce de novo, tá bom? Então, ele olha para você e ele não vê mais os seus pecados, ele vê os atos de justiça de Jesus. Isto ficou claro lá no Éden, quando Adão tentou fazer para si uma veste com as folhas de figo, ele continuou se sentindo nu. Mas Deus matou um animal puro e inocente e cobriu os corpos de Adão e Eva, mostrando ali, apontando para o futuro, quando o sacrifício de Jesus Cristo cobriria todos os nossos pecados e nos perdoaria definitivamente. Amém? Primeiro é a justificação, mas existe um segundo processo que é chamado de santificação. A justificação é um ato, mas a santificação é um processo que dura a vida inteira. Você vai vencer imediatamente os seus pecados? Nem todos. Mas a gente vai lutando, o Espírito Santo vai nos dando força, vamos lendo a palavra, vamos buscando ao Senhor e gradativamente vamos recebendo esta vitória, até porque nós já temos hoje, tá, uma natureza nova, a natureza de Deus habitando em nós. Mas é interessante, é importante você notar que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele faz uma descrição, né? Uma descrição de como acontece na vida das pessoas. Romanos 1, ele diz que todos os gentios pecam e por isso estão destituídos de Deus, da glória de Deus. No capítulo 2, ele diz que os judeus também estão em pecado. No capítulo 3, ele conclui dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No 4,
ele apresenta Abraão, o pai da fé, que não foi justificado pelas obras, mas pela fé. No 5, ele então conclui: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, graças a Deus que ninguém conseguiria, mas Jesus viveu uma vida de santidade, perfeição, e nos deu a sua santificação e a sua justiça. No capítulo 6, ele faz a seguinte pergunta: mas então quer dizer que a gente pode viver em pecado? A gente vai viver em pecado para que a graça superabunde? Não, de modo nenhum, porque quem vive pecando é escravo do pecado. Mas ele admite no capítulo 7 que mesmo a gente já sendo salvo, tendo o nome escrito no livro da vida, há uma luta, gente, da carne e do corpo. Paulo diz assim: o querer fazer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Gente, em outras palavras, enquanto estivermos nessa vida, nós estaremos com essa luta das duas naturezas. Porém, Jesus passa a habitar em nós através do Espírito Santo. E o Espírito Santo começa a te convencer. Quando você peca, você fica triste. Quando você peca, você busca a Deus e você deseja vencer aquele pecado. E através de um processo de santificação, Deus vai santificando a tua vida e dando poder para que você vença os seus pecados. Não é isso? Eu diria o seguinte, que lá na cruz nós fomos libertos da condenação do pecado. Nesse mundo, através do Espírito Santo, nós estamos sendo libertos do poder do pecado. Mas um dia, quando tudo acabar, nós seremos livres da presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, queridos, nós já temos que começar a andar em novidade de vida, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo fez novo. Amém? Então, se você nega a oferta de Deus, de aceitar Jesus, de crer que Ele é o seu Salvador, você não nasce de novo. E qual é a alternativa? A alternativa é continuar sempre escravo do pecado. E pessoas que acreditam, ou porque não acham que tem perdão para os seus pecados, estão enganadas porque Jesus morreu por todos os pecados, ou porque acham que não precisam, você continua preso aos pecados e por fim será separado de Deus definitivamente e será lançado no lago de fogo. É simples assim, isso é o que a Bíblia diz. Hoje em dia você vai ouvir pessoas questionando isso, dando outros entendimentos, mas é simples assim. Quem falou aqui foi Jesus, viu, meus queridos? E Jesus é a verdade, Ele nunca mentiu. Então eu tenho temor de Deus de alguma maneira minimizar aquilo que Ele está falando. Nós só temos chance de mantermos a nossa salvação se estivermos em Cristo Jesus. Amém? Agora, todos nós temos áreas da nossa vida para serem transformadas. Não somos perfeitos. Isso deve nos dar, primeiro, um sentimento de humildade. Tem gente que fala para mim: pastor, você é tão humilde. Gente, eu tenho consciência dos meus pecados. Quem sou eu para chegar aqui e me colocar numa posição de melhor do que vocês? Eu não sou melhor do que vocês. Talvez eu saiba mais coisas do que vocês, porque faz mais tempo que eu estou estudando. Mas eu sou igualzinho a vocês. Se eu estou aqui é pela graça de Jesus, porque Ele me perdoou, porque Ele habita em mim, porque Ele está me dando poder para vencer o pecado, porque eu estou olhando para a presença dEle, porque eu estou esperando o dia da redenção. Tá bom, meus queridos? Então, eu quero dizer para vocês, deem esse primeiro passo. É a coisa mais maravilhosa do mundo, nascer de novo, ter o DNA de Deus, ter a nova natureza, ter o Espírito Santo habitando dentro de você para te dar poder para vencer o pecado e ficar firme até o fim, quando o Senhor vai voltar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Glória a Deus, meu querido. Não é maravilhoso isso? Este é o primeiro passo. O primeiro passo da vida eterna é o passo de você nascer de novo. É você acreditar que Deus é um Deus de novas oportunidades. No fim de todas as coisas, no final da revelação do Apocalipse, Ele diz: olha, está acabando tudo, mas eu quero lembrar todo mundo de que eu vou fazer novas
todas as coisas. Mas hoje, para você que está aí sem Jesus, há uma chance de você entregar o seu coração e a sua vida e nascer de novo agora. E eu vou te ajudar a fazer isso. Primeiro você tem que crer que é pecador. Você crê nisso? Então confesse com a tua boca, diga: sim, Jesus, eu sou pecador. Eu não consigo andar em santidade sozinho. Pois bem, agora você tem que crer que Jesus morreu no seu lugar, lá na cruz, pelos seus pecados. Então ore comigo, diga assim: Senhor, eu creio que Jesus, mesmo sendo perfeito, não merecendo a cruz, Ele morreu por mim, por causa dos meus pecados. E agora eu declaro com a minha boca o que está no meu coração. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados. E eu te entrego a minha vida, Senhor. Eu te entrego toda a minha vida, o meu coração. E eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Meu querido, se você orou assim, a Bíblia diz que instantaneamente o teu nome é escrito no livro da vida. Agora não pense que esse momento aconteceu por acaso. Lá na eternidade, Ele já te conhecia. Lá na eternidade, Ele já te predestinou. Ele já te convocou, Ele já te chamou. E neste momento, Ele está fazendo você nascer de novo. Amém? A partir de agora, meu querido, o Espírito Santo vai habitar em você. A partir de agora, a palavra de Deus vai ser uma espada para você vencer as suas lutas. A Bíblia diz que a palavra de Deus, a espada que Ele nos dá, a espada do Espírito, divide juntas e medulas, alma e espírito. É ela que vai te dizer quando você estiver errando. É o Espírito que vai contar para você: olha, esse caminho não é por aí, você está em pecado. Quando Ele fizer isso, se arrependa de novo e peça para Ele te ajudar e te dar força para vencer. E queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que nos sela. O selo é a garantia, a propriedade para que nós sejamos guardados até o dia do arrebatamento, até o dia da redenção. Este é o primeiro passo das novas coisas que o Senhor vai fazer. E eu quero terminar esse vídeo citando Romanos 12, 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O texto não está falando do mal só fora de você, mas está falando do mal quando ele ataca a sua mente, a sua alma, o teu coração. Amém? Não desista de enfrentar os pecados, não desista de caminhar em direção à vontade de Deus. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem a palavra de Deus que é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Você tem a sua vontade dentro de você e o Senhor vai te ajudar. A promessa dele é que a boa obra que Ele começou em vós, Ele vai completar até o dia de Cristo. Eu creio que não está longe em que nós nos encontremos com o Senhor através do arrebatamento. Mas de uma forma ou de outra, mesmo que nós não estejamos aqui quando o arrebatamento acontecer, o nosso encontro com Ele será dentro da sua geração. Porque quando a gente fechar os nossos olhos, nós vamos nos encontrar com o Salvador Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e eu espero que, se você não tomou este primeiro passo, que você tenha tomado agora. E se você tomou, que Deus possa continuar te abençoando. E eu quero te sugerir que você continue vendo esta série, porque eu vou falar de todos os passos que vão acontecer na tua vida cristã agora, em nome de Jesus. Te amo, Deus te abençoe, um beijo no coração de todo mundo.